o que foi o escândalo entre Blur e Oasis que abalou a imprensa inglesa durante aí um tempo dos anos 90. E como a gente já tinha essa ideia de trocar ideia, o pessoal aqui no canal já pediu um tanto, porque tem muita gente que curte Oasis, muita gente que curte Blur, e quer ver essas bandas aqui no canal de alguma forma, e eu sempre só zoei, porque o Oasis é muito fácil de zoar. Blur é um pouco menos fácil de zoar, mas o Oasis é bem fácil, assim, então eu só zoei muitas vezes, mas não necessariamente nunca entrei, assim, pra falar das bandas em si. E eu tenho algo a revelar, eu acho que o Definitely Maybe, o primeiro disco do Oasis, é um disco muito bom. E eu falo isso com muita vergonha e muita tristeza no coração. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, e esse primeiro disco do Oasis eu acho um disco muito bom, por mais que tenha muitos plágios, ainda assim é um disco muito legal. Enquanto do Blur, os 3 primeiros discos pra mim são muito legais, especialmente o Park Life, que é um discaço. E eu nunca trouxe essas bandas pra falar aqui. Então, já que a Pedago manja muito dessas bandas, eu pensei e falei assim, bom, acho que a gente poderia trocar uma ideia sobre isso. E você aceitou. Então eu queria que você primeiro falasse sobre a sua relação com essas 2 bandas, antes de a gente partir pro nosso slide aqui, pro mirror que a gente montou, né? Beleza, então eu acho que um fundamento básico da minha criação foi que no lugar que eu morava tinha uma TV parabólica, uma antena parabólica, e pegava MTV. Olha, da hora. Isso a gente tá falando do começo dos anos 90 no interior. Então, basicamente, o que eu tinha que não era chato para uma criança naquela época era MTV. Então eu cresci, assim, eu acordava cedo de sábado para ver clipe, eu acompanhava a programação da MTV, então eu cresci com muita influência musical que era trazida para o Brasil naquela época pela MTV. Eu acho que para a galera mais nova, que é um negócio meio surreal de ouvir, Muito. mas a gente não tinha tanto controle do tipo de música que chegava na gente quando a gente, enfim, antes do advento da internet. Então, a gente ouvia o que chegava. Eu, sendo do interior, era basicamente sertanejo, moda de viola. Minha mãe tinha uma relação mais próxima com o MPB. Meu pai era rockista. Mas o que eu acabei me aproximando foi da MTV. E foi bem na época do movimento que a gente vai falar de leve, no qual aconteceu essa treta que a gente vai falar hoje, que era um movimento Britpop, e 2 das principais bandas desse movimento eram o Oasis e o Blur. Então, eram músicas que tocavam muito na MTV naquela época. Eu tinha muito mais apego, tenho até hoje, pelo Blur, embora não tenha sido uma banda que aqui no Brasil fez tanto sucesso, né? Tipo, Sim. eu acho que aqui o Oasis é muito maior. Mas chegava e enfim, é uma banda que eu acho que todo mundo que tá acompanhando aí devia dar uma olhada com carinho, porque eles são muito bons no que eles se propõem a fazer. Sim, sim. Aí, E é uma banda. sem. O Blur é um. Ai, desculpa, Val. Pedago, Não, pode falar sem você. faz. Tá de Não, eu boa? ia falar só que sendo o tipo de coisa que a pessoa gosta, eles são muito bons. Sim, Aí, se não sim. gostar, é porque não gosta do estilo. Não tem nada a ver com isso. Sim. Eu acho que no Britpop o Blur é até mais representativo do que o Oasis, eu acho. Porque o Blur dialoga mais tanto com a cultura inglesa da época, especialmente do lado shoegaze, assim. O primeiro disco é um disco que tem ainda uma influência muito forte e tal. Não que o Oasis não tenha, mas o Oasis eu acho que dialoga mais com movimentos estadunidenses, tipo grunge, por exemplo. Não que seja também 100%, porque a gente não consegue equiparar perfeitamente as 2 culturas, né? Mas existem essas semelhanças. E eu acho que é interessante ouvir você dizer isso porque o primeiro contato que eu tive com uma das bandas foi com Blur por conta de um jogo chamado FIFA 96, que eu comprei pro PlayStation 1, e aí, pirata. E aí a música que era a música título era Song 2 do Blur. E essa música ficou muito famosa, eu me lembro que foi a música do Blur, que tipo, nossa, tocou muito assim, uma música que realmente explodiu aqui. Fora essa, eu conheço mais 2. Sinceramente, assim, de tudo que eu me lembro de MTV, foram 3 as músicas do Blur que eu ouvi. Além de Song 2, foi Coffee and TV e Girls and Boys. Girls and Boys, né? Essas 2 músicas ficaram muito famosas. Eu me lembro do clipe. Girls and Boys era um clipe bem engraçado. Eles na frente de um chroma key estranho, assim. Mas, de qualquer forma, foi uma banda que
sei lá, quando eu ouvi pela primeira vez me pegou muito pela sonoridade do Song 2. Oasis foi uma banda que meu irmão gostava muito e eu de pirraça não gostava. E era tipo Coldplay. Coldplay também é meio que essa pegada, assim. Ele gostava pra caramba, tal, e ele tinha uns discos. E aí eu ouvia e falava, mano, que merda isso, velho. E era só isso, assim, que eu pensava. Por isso que de Oasis eu nunca dei muita chance de ouvir. E as músicas famosas do Oasis que vieram pra cá eu também não curtia. Nunca curti, sei lá, Go Let It Out, foi a primeira música do Oasis que eu me lembro de explodir, assim, e eu ver... Diz que MTV, beleza, vai ter clipe. Pode crer. Outro clipe. É tipo, toda vez, assim, sabe? Passava 3, 4 vezes na MTV. Assistia muito MTV também. Mas é isso, como... Sei lá, como moleque rockista dos anos 90, 2000, eu me lembro muito disso, da MTV. Quando me mostrou essas bandas serem, sei lá, alguns sons específicos que explodiram demais, mas nada muito aprofundado dentro da discografia dessas bandas. E eu acho que o Blur envelheceu como vinho, enquanto o Oasis vinagrou, assim, ficou cada vez pior conforme o tempo vai passando. Primeiro por conta das letras, né? E segundo por conta de como a coisa foi ficando ao longo da banda. Tipo, não tem essa história, o Blur, assim, de ter uma treta tão pesada dos caras, não, nunca a gente vai subir num palco juntos, a gente se odeia, se a gente se vê no mesmo lugar a gente sai na mão. Enquanto o Oasis tem uma briga muito grande, uma rixa muito forte que eu acho que nunca vai se resolver entre os irmãos lá, né? O que você acha sobre isso? Eu tenho uma relação um pouquinho, acho que diferente com o Oasis. O eu não gostar do Oasis vem de 2 pontos. O primeiro é que quando eu conheci as duas bandas eu era criança, e o Oasis é bad vibes. Eu era uma criança que não me atraía aquele tipo de coisa. E aí eu achei engraçado que você falou de Coldplay. Coldplay, ele surgiu depois do fim do Britpop. Sim. E ele, no começo, tinha uma vibe mais triste. E aí eu já tava ficando adolescente, eu amava Coldplay. Olha Eu só. pirava no Coldplay antigo. Grandes divergências. Não, tô brincando. Não, mas depois que eles ficaram felizes, ficou chato. Eu gosto do Coldplay triste. O que é o Coldplay triste? Define pra gente. Até o X and Y. Tá, ok. Que é o terceiro disco, é isso? Isso, depois do Viva La Vida, você vê como eu gostava muito de Coldplay mesmo, tipo, eu lembro da discografia. Depois do X and Y veio Viva La Vida. E I used to... é um bom álbum. Sim, sim. Ok. Ele é um bom álbum, assim, sabe? No que ele se propõe a fazer. Coldplay é uma banda que foi feita para ser comercial, mas não era para ser feliz. Eu queria continuar sendo triste. Eu ainda não tinha superado a tristeza. Mas é isso. Em relação ao... Só voltando, né, pro Blur e Oasis, eu vejo muito as bandas surgiram em contextos diferentes. Então, o Blur surgiu com uma intencionalidade que não era ser combativa como o Oasis. E eu acho que isso vem, talvez, da personalidade dos membros da banda, e se refletiu na história das duas, porque o Oasis é uma banda que o tempo inteiro que existiu permeado de treta. Uhum. A banda acabou e eles continuaram tretando. E aí o resto é história, pode crer. E tem uma parada que enquanto... Existe uma diferença de classe entre as duas bandas, né? O Blur é uma galera mais, tipo, classe média, enquanto o Oasis é mais a galera proletária, tal, o pessoal, assim, né? Tipo, mais chão de fábrica. E isso é uma coisa utilizada especialmente pelo Oasis, porque uma coisa que a gente vai falar aqui é que, tipo, o Oasis ficou socando o vento durante muito tempo, né? Assim, porque o Blur simplesmente não queria brigar. E quando brigou também foi uma briga tipo, tá, beleza, vamos disputar aí no mercado e foda-se, assim. Não vou sair na mão com vocês, assim. Uma coisa meio assim, né? Mas existe essa diferença de classe, que essa diferença de classe foi utilizada tanto pelo Oasis quanto o que vai estar no centro aqui do que a gente também vai falar hoje, que é a imprensa maldita de tabloide inglesa desgraçada, que pegava isso pra espezinhar e usar isso como, olha, é uma banda atacando a outra e etc. Lógico que a gente sabe que existe esse discurso na própria banda, mas eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, sabendo que você é militante comuna, que nem eu, e queria saber sua opinião sobre esse ponto, assim. Eu acho simbólico eles tratarem isso como luta de classe, porque, na prática, o que acontece? Os dois eram classe trabalhadora. A diferença era que a galera do Blur, que era da região ali de Londres,
eles tinham acesso a coisas que a galera do Oasis, que era mais do interior, não tinha. Então, por exemplo, o Blur foi uma banda que surgiu na universidade. Todos os membros da banda eram formados com ensino superior. O Entendi. Oasis, não. A galera trabalhava... e aí pega até o contexto da Revolução Industrial, Inglaterra. Eram pessoas que eram filhos de gente que trabalhava em fábrica. E existia muito essa imagem de que quem era trabalhador era só quem trabalhava em fábrica. Não existe de fato uma perspectiva de que o Blur é uma banda de classe alta. Ninguém ali é rico, tipo, todo mundo é filho de trabalhador. Mas eles usaram isso, e a mídia usou isso, talvez originada numa fala enfim, de alguém do Oasis, mas a gente vai falar mais sobre. Mas a mídia construiu esse discurso como se fosse uma guerra de classes, em cima de um negócio que não existe de verdade. É como se... É tipo a galera que vem desmerecer conteúdo... porque você mora em apartamento. Tipo, porra, eu moro num apartamento de 25 metros quadrados, velho. Vai se foder. Você mora no centro, num kitnet, exprimido. Não, nem no centro Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas assim, tipo, vai ter barulho de carro da pamonha, trem, avião, helicóptero, a porra toda, porque, tipo, não é... Mas usam isso para desmerecer os conteúdos como se, de fato, eu fosse o problema, ou quem quer que seja o problema, sendo que só não, sabe? Eu sou uma professora fodida que ganha mal, e a galera do Blur não era galera rica e inimiga, mas eles construíram duas imagens muito fortes em cima das duas bandas, para que enfim, isso foi mais para frente ali na treta, né? Mas para que quem consome a música se identificasse com uma ou com outra e se engajasse nessa disputa de um lado ou do outro. Então, eu acho que foi, de novo, a mídia, essa sim, gerida por pessoas da classe alta, manipulando a classe trabalhadora para se ver como inimiga, ao invés de fato, enxergarem quem é o real inimigo, embora naquele momento na Inglaterra eles nem tivessem interessado nisso. Entendi. Mas eu acho... Eu acho uma leitura interessante, assim, porque de fato tem muito que a mídia potencializa e existe essa questão, né, de dentro da luta de classe se estabelecer algo intermediário que se chama de classe média, mas que na realidade tá junto com a classe trabalhadora e não... É foda isso, né, porque é uma coisa que, utilizando o sensacionalismo, e aí puxando... A gente fez um vídeo juntos, em colaboração, que saiu no Instagram, saiu no TikTok e tal, que foi um vídeo muito legal, inclusive, em que a gente falou de fofocas e tabloides, e o ponto ali era muito esse, né? A gente tava debatendo um tanto do que a mídia usa como narrativa para que a partir daquilo ela consiga vender mais e isso alastrar nesses tentáculos do capitalismo, como diria o João Carvalho, para que isso faça com que uma banda venda muitos discos, para que, sei lá, um artista ou uma artista na ponta ali consiga explodir, consiga ganhar uma proeminência muito grande dentro desse universo. Nessa estrutura capitalista, rígida, dessas mídias, especialmente na Inglaterra, assim, você acredita que dentro dessa indústria se estabelece a fofoca, o tabloide, todos esses tipos de comunicação como algo, sei lá, sem medir muitas consequências? Ou você acha que esse trâmite é cuidadoso? Eu acho que é cuidadoso no sentido de alcançar o objetivo de quem tá por cima. Então, eles fazem tudo com uma intenção ali. A intenção é promover a banda? A intenção é promover a arte? Penso que não. A intenção é promover o lucro, né? Com certeza. Pode crer. E aí, nisso, eles são muito bem sucedidos. Eles fazem muito bem. Tanto que eu acho que até hoje, o modelo de tabloide que a gente tem no Brasil, por exemplo, vamos pegar Choquei. É uma cópia em português do The Mirror, que é um tabloide inglês, britânico. A forma que eles noticiam, até as chamadinhas ali no Twitter, que é uma rede ótima para esse tipo de notícia, é idêntica à do The Mirror. Pior. É perfeito, perfeito. É engraçado porque essa mesma estética, né? Uma estética que permeia a indústria cultural, se a gente for falar ocidental, para usar esse termo.
Porque isso também se encontra, né, nos Estados Unidos, perfeitamente, assim. E mais, não só ocidental, a gente também encontra isso pra caramba na pior Coreia, por exemplo. Esse tipo de indústria de tabloides que destrói reputações, cria polêmicas, é tudo em cima do sensacionalismo, é tudo em cima do um contra o outro, maniqueísta. Esse tipo de abordagem é muito ruim pra arte, né? É uma bosta, assim. Porque tem uma parada até que em alguns vídeos, eu falei isso também na live com o Afro Hag e o Dr. Zumba que a gente fez aqui, mas existe uma estrutura da mídia e da indústria, assim, pra colocar sempre as coisas como se tivesse um certo e um errado pra você que vai comprar uma notícia, pra você que vai, sei lá, de certa forma partilhar de uma narrativa que a mídia vai te colocar. E é doido pensar que essas são duas bandas muito boas. Porque se os caras dessem as mãos, talvez saíssem coisas muito legais, assim. Coisas interessantes, especialmente nesse momento, né? Nos anos 90, assim, que as bandas eram muito grandes. Britpop foi o movimento musical que surgiu ali no começo dos anos 90. Foi até o final da década, acabou um pouquinho antes dos anos 2000, ou começou a acabar um pouquinho antes dos anos 2000. E aí ele tinha uma proposta muito particular de sonoridade e as letras também, elas tinham uma característica muito em comum, que elas vinham para contrapor os movimentos anteriores, que eram o grunge e o shoegaze, que eram movimentos musicais mais tristes, por assim dizer. Gui, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Eu acho que até fiz uma brincadeira aqui, ó, do Tis-3 grunge, Tis-3 shoegaze. A diferença desses dois estilos é Estados Unidos e Inglaterra, e tipo, drogas e drogas, só que o de cima as drogas, tipo, levou uma galera, assim, sobrou ninguém, sobrou o Pearl Jam, mas de resto todo mundo morreu. Os vocalistas principais, pelo menos. O Kurt morreu, o Layne Staley do Alice in Chains morreu, o Chris Cornell do Soundgarden. Tem outras bandas aqui que ficaram, tipo, sei lá, Mother Love Bone, uma das primeiras bandas do grunge, também perdeu o vocalista tragicamente por conta de overdose de heroína. Então aqui, no caso da Tis-3 grunge, acho que tem um ponto muito forte dessas temáticas mais voltadas pra, sei lá, coisas mais pesadas mesmo, saca? Tipo, Jeremy, eu separei esses singles aqui, né? Jeremy é suicídio, tá ligado? Vai falar sobre esse tema. No caso de Man in the Box tem uma questão de morte ali envolvida. Polly é sobre a palavra com E que a gente não pode ficar falando, senão o YouTube corta tudo. E Fellow Black Days também é sobre, né, enfim, tirar a própria vida. Coisas nesse sentido. O shoegaze acho que não tem talvez essa perspectiva tão triste nas letras, ainda que também não seja feliz, não. Não é good vibes pra caralho, é tipo uma parada bad também. Mas a questão é sonoridade, assim, né? Uma sonoridade muito mais cheia, muito mais ampla, comprimida. Essas características acho que são fundamentais, assim, como parâmetro. Por mais que, eu não vou... Só pra dar um pedacinho do que vai vir aí, por mais que eu ache que as duas bandas que a gente tá falando, Blur e Oasis, vão dialogar de formas diferentes com essas duas influências que estão aqui. Falei muito, né? Desculpa, Pedago. Vai lá você. Falou bonito, que é isso. Muito obrigado. Não, a gente estava conversando antes, né? Eu até comentei com o Gui que eu gosto bastante de shoegaze também. Mas aí foi uma coisa que foi construída depois. E, enfim, o próprio Blur, ele começa um pouquinho ali ainda, com o pezinho no shoegaze. Mas, enfim, acho que o Gui comentou também que teve uma intenção ali de agradar o mercado no início, né? Sim, sim. Mas aí é isso. Pode falar. Não, só ia falar que esse primeiro trabalho do Blur tem até uma anedota que é o Damon Albarn fala que, tipo, esse não era o som que a gente queria fazer e eu não gosto desse disco porque a gente não queria fazer ele. A gente queria fazer um disco já mais parecido com o que foi o Modern Life is Rubbish, que é menos shoegaze e mais pop, né? Mais pop, assim, não tô falando mais pop, tipo, meu Deus, pop. Mais Britpop, nesse caso. E que é até, eu acho que, tipo, sei lá, o Oasis bebeu muito dessa fonte, do Modern Life is Rubbish. Enquanto o Leisure é bem ainda, tipo, parece que é um estudo de estilo, assim. Tipo, vamos tentar fazer um disco de shoegaze e Manchester. Vamos. Aliás, agradecer aqui o Granito Rosa, ele não está com a gente aqui no chat, quando ele apareceu eu vou agradecer de novo, que ajudou bastante me ajudou bastante a entender especialmente essa história do shoegaze e a relação com o Blur. Pronto. E aí, só para o detalhe aqui que a gente vai achar, que a gente acha que é muito importante para o pessoal que tá assistindo, que eu gostaria de destacar, primeiro, isso que eu falei do Leisure, dele ser muito diferente dos outros dois, e segundo, o Blur vem em uma ascensão. O primeiro disco é um disco bom,
E ele é um disco que até repercute bem, mas assim, nada estratosférico. O Modern Life is Rubbish já chega, né, 15º lugar do UK Album Chart, que é o principal parada de sucessos. Esse termo é muito, muito idoso, muito boomer mesmo. Mas é a principal parada de sucessos lá do Reino Unido. E isso aqui é um baita feito. Isso não é fácil de fazer, especialmente sendo uma banda de rock. Isso, tipo, o rock não tava em alta, ele não tava batendo esses números ainda. E aqui... E era uma banda jovem, né? Uma banda muito jovem, exatamente. De um estilo muito novo. E aí o Parklife é o grande disco do Blur. É o disco que explode mesmo. Fica muito grande lá, chega fora, atinge primeiro lugar, fica por 90 semanas. 90 semanas é muita coisa. Dentro das paradas de sucesso, dessa parada de sucessos aí, tá ligado? Ela sempre tá lá ali colocada. Então, esse disco é o disco do Blur. E esse disco, como lançamento, é importante a gente lembrar de 94, porque é o ano em que sai o primeiro do Oasis, que tá aqui pra cima. Definitely Maybe. Que é esse disco aqui. A gente colocou separado aqui, ó. Blur tá pra baixo, Oasis tá pra cima. E eu só coloquei 2 detalhes aqui que eu queria falar de anedota, que é o Oasis copiou 2 bandas, The New Seekers e 3, Cartouche X-Corner também em Columbia. Mas o ponto é esse, a diferença das 2 bandas, num primeiro momento, é essa diferença cronológica, né? O Oasis vem depois. E, de novo, o Oasis é mais pesado, puxa mais do grunge. Blur é um pouco mais leve. Não é muito mais leve, não. É pesado também, mas não é tanto assim. Não puxa tanto do grunge, puxa um pouco mais do shoegaze. Mas, de novo, isso é bem maleável. Mas agora a gente pode ir pro que interessa. Feito esse panorama, agora vamos pra treta. Comecinho, não sei, aqui, né? Treta. Eu só acho válido comentar que uma característica forte das 2 bandas, mas que de formas diferentes, é que você, sendo uma pessoa comum que trabalha, vai pra escola, vai pro trabalho, vai pra escola, pega transporte público, você se identifica com as letras. Tipo, eles fazem letras que você ouve e você se vê naquele lugar. Então, eu acho que quando você estava falando ali do quanto o Parklife fez sucesso, eu já voltaria ali para o Modern Life is Rubbish, porque For Tomorrow é uma música que eu consigo imaginar ela visualmente, tipo, na minha vida, e é desse álbum. Que legal, que legal. Mas esses 2 álbuns, o Parklife e o Modern Life is Rubbish, eles têm essa característica. E enquanto o Oasis, ele traz uma pegada mais individualista. Então, você também se identifica, mas é mais... não é do contexto, assim, é de como você se enxerga, de como você se vê enquanto sujeito. Acho que tem aqui citando Supersonic. Você se sente Supersonic ali ouvindo a música, ou sente que pode ser aquilo que você quer, que é aquilo que você quer para sua vida. Então, são 2 bandas que criam uma identificação muito boa com quem ouve. E eu acho que foi um dos motivos pelo... Pode falar. Não, é um dos motivos pelo qual fizeram tanto sucesso. Aí, Com só certeza. lembrando que no mercado inglês, Blur, ali em 94, já era uma banda imensa. Quando o Oasis surge. Eles já eram uma banda que, assim, você falava, no geral, as pessoas conheciam. Mas vamos voltar pra treta. Já tinham passado por aquelas coisas de... Lá no Reino Unido, eles têm umas paradas que são, tipo, sei lá, como é que é? O Top of the Tops, acho que é o nome do programa, que é um programa que, nossa, todo mundo... Não sei se é Top of the Tops ou Top of the Pops, não lembro exatamente como que é o nome. O pessoal põe no chat aí, que aí eu leio. Mas que é um programa de televisão tipo Sabadão Sertanejo, mesmo. Bem essa pegada Sabadão Sertanejo, tipo, não é todo mundo vestido de sertanejo, não tem rancho, não é isso, mas a galera, tipo, faz playback lá e tal, tipo, não tem... A bateria é uma caixa, um prato, assim, e é isso aí, tipo... Mas que é muito famoso e muito importante, especialmente nessa época dos anos 90, na TV inglesa. E é um programa da BBC, a BBC lá é a principal rede, né, de televisão e tal, e é pública, enfim. Ela é pública, eu não sei até que ponto também ela é pública, eu não sei se eu tô falando uma grande besteira aqui. Me corrija, por favor, Pedago, se eu estiver falando merda. Não, ela é pública e ela é um grande instrumento do Estado, por mais curioso que seja, considerando toda a história política da Inglaterra, para a manutenção da monarquia, inclusive. Pode crer. Eu arrisco dizer que até hoje a monarquia existe porque a BBC faz com que aquela imagem de cidadão inglês, cidadão britânico, se construa em torno da ideia de que existe a monarquia no país.
Então, eles são um instrumento muito forte de construção da cultura Pode do crer, país e essa cultura envolvendo o sistema monárquico. pode crer. Então, perfeito. Então, assim, eles têm um domínio muito grande, né? Então, do poder além da indústria cultural. E eles apareceram nesse programa, o pessoal falou que é Top of the Pops. Muito obrigado, gente. Essa ideia do Top of the Pops é muito famosa lá, é um programa muito grande. E aparecer nesse programa é muito importante mesmo pra qualquer banda. E o Blur, se eu não me engano, no Modern Life is Rubbish já tava tocando lá, já tinha feito suas apresentações por lá e tal. Já tinha passado por essa primeira, digamos, esse primeiro olhar, assim, né, da mídia inglesa. E essa ascensão realmente, o Parklife, a banda já é gigantesca, inclusive ao ponto de o próprio Oasis usar como referência, ainda em 93, 92, 93, existem entrevistas do Noel Gallagher falando coisas do tipo, não, Blur é uma banda que eu gosto, que eu ouço, Blur influencia o nosso estilo, a gente ouve, a gente gosta, a gente curte os caras, tal. E a gente vai entender depois o porquê que esse problema começou. Que mais? Fique à vontade, Pedago, para adicionar mais alguma coisa nesse ponto. Não, eu acho que é isso. Esse primeiro ponto aí que a gente fez foi levantar referências, né? Então, em 91, o Noel ainda era road de uma banda, que é completamente relevante para a história. Mas, na época, ela tinha algum sucesso, e aí ele foi entrevistado por alguém de uma revista que queria entrevistar os caras da banda, mas não conseguiram. E ele falou que ele achava o surgimento do Blur algo muito relevante para o momento histórico da música ali no Reino Unido. E, enfim, isso é algo que não foi publicado na época, porque o Noel, de novo, era alguém bastante relevante. Essa notícia foi ser publicada em 97, no auge da treta, Pode crer. porque aí sim ele já era famoso. Aí, enfim, Entendi. porque Entendi. daí a treta já existia, e aí foram buscar esse negócio, sei lá quem que resgatou isso, para mostrar que, tipo, olha, mas não era bem assim, não é que eles se odeiam desde sempre, veja bem. Requentando tretas. Técnicas O que deve, choquei. a gente vai ver que isso aconteceu muito, enfim, nas matérias elencadas mais pra frente. Boa. Mas o Noel deve ter ficado putaço com isso. Porque era na época que ele já tava, tipo, disparando ódio aí pra todo mundo. Mas, enfim, né? Tipo, No não era o que ele pensava 90 em 90. 97 eles já lançaram o terceiro disco já, né? Aí tá bem escalonada já a treta. E a Sim. amizade em si, ela dura muito pouco, né? Ela até, tipo, é 94, assim, que ela acaba. Mesmo, ou não? Então, amizade não parece ever ter existido, nunca parece ter existido. O que parece Entendi. é que havia um respeito mútuo, uma admiração mútua entre as bandas, tanto que aí nessa parte que está na tela, isso aí é um vídeo do Blur, que já era uma banda grande em 94, apresentando o Oasis como lançamento no Top of the Pops, e o Damon, ele é fofo, simpático, do tipo, a galerinha de Manchester chegando no rolê, tipo, deem boas-vindas a eles, tipo, ele é super amigável. Banca de irmão mais Então, velho, assim, né? Uma coisa meio de tipo, ó, cola aí e tal. que o bagulho escala muito rápido, né? Porque Escala muito isso rápido. daí foi no Top of the Pops de 94. E ainda em 94, a gente. Quer dizer, em 95, o Top of the Pops foi em dezembro de 94, desculpa. E em janeiro de 95 a gente começou a ter treta. Então não deu um mês de simpatia ali, depois que o Oasis já era uma banda relevante, né? Entendi, entendi. E acho que lá pra cima que a gente Vamos falou, subir. em 95, É. o Liam começou a falar do Damon. Ele criticava o trabalho dele, criticava as músicas do Blur, ele passou a ser alguém que... E assim, o Liam, ele tem uma característica, para quem acompanha as bandas, enfim, o cenário, para quem acompanhou, é meio que com conhecimento comum aí, mas ele é um puta no escroto. Ele xinga as Boa. pessoas, ele é grosseiro, ele ofende sem pensar quanto. E nessa época, nesse contexto
Dorgas rolavam. Eu Dorgas tenho pesadas medo de falar rolavam. do jeito. Eu prefiro não falar do jeito certo para o YouTube não taxar sua live. Mas o Liam era alguém que estava constantemente loucaço, né? Pode crer. E aí, no quadrinho ali de cima, teve um determinado momento que ele, numa entrevista, falou que ele odiava o Damon, que é o vocalista do Blur, e o Alex, que é o guitarrista, baixista. Só pra O ser otário. confuso é baixista. Eu acho que é o É. baixista. E aí ele meteu essa, tipo, e aí a gente tá no ápice da crise de AIDS. Teve até aquele show poucos anos depois, que foi um monte de gente que apresentou num estádio lotado para conscientizar sobre a AIDS, mas enfim. E ele meteu uma dessa, tipo, falou que espero que eles peguem AIDS e morram. Então, tipo, zero Aqui, né? noção, zero escrúpulo e tal. Aí, mais pra frente, tem a entrevista aí do Mirror, que Sim. é o nosso site de tabloides ingleses preferidos. Ele falou que, tipo, eu me arrependo de ter falado aquilo, e só falei porque eu tava sob a influência de Noel. ilícitos. Não, ele falou que ele falou porque ele tava loucão. Ah, pode crer. Ele foi o primeiro que meteu o Foi Mal, Tava Doidão Pode da crer. história da música. Pode E crer. aí ele falou que o negócio só virou algo porque o Liam... Não, porque o Noel, desculpa, deu atenção para aquilo e foi se desculpar por ele ter falado aquilo, porque ele tinha um pingo de escrúpulo, né? Entendi. E aí ele chegou, porra, desculpa pelo que meu irmão falou e tal. E ao invés de assumir a merda que ele falou, ele só culpou o irmão, culpou as Dorgas, culpou tudo, menos ele mesmo, pelo que ele falou. Então, ele era uma figura problemática. Tem uma coisa aqui que é importante até nessa parada do The Mirror aqui, que vai ser... depois a gente tocou isso muito rápido, assim, né, no vídeo, que a gente falou... Aliás, eu também não sei se eu vou estar dando spoiler, que é o motivo por conta da treta. Tô dando spoiler, né? Tá, beleza. Não. Eu tava concordando com você, Porque mas aqui tem, nessa ó... parte mesmo que entra. Tá vendo aqui triângulo amoroso, chat? Aqui, ó. Love triangle. Em inglês, love triangle. Triângulo amoroso. O que isso significa? Vocês vão ver. Mas basicamente o Liam tava com orgulho ferido. E tinha a ver com o amor. Vocês conectem os pontos que a gente vai chegar lá. Se você quiser puxar isso agora, manda bala. Não, eu acho que a entrevista ali de cima vai deixar, enfim, comentável. Eu preferi não colocar nomes aí no nosso esquema, mas vai acabar expondo uma mulher por causa da babaquice de um macho e não vejo como producente fazer um negócio desse. Entendi. Mas o que aconteceu? O fato é que o Liam, ele era casado ou tinha um relacionamento ali com uma mulher, e ele, num determinado momento, esse relacionamento acabou, e o Damon saiu com essa mulher. Porque ela era solteira, ele era solteiro, eles quiseram se pegar, eles se pegaram. A audácia de Damon. Um absurdo. E aí, como bom macho, o Liam ficou puto. E aí tem uma questão importante. Uma coisa que era muito forte na mídia, eu vou fazer esse parênteses antes de continuar a história, é que o Damon, ele tinha uma aparência que era muito agradável para o padrão estético da época e tal. Ele era lido como uma pessoa muito bonita, como galanzinho, como aquele colírio capricho, já que a gente está falando dos anos 90. Ah, boa! Colírio capricho. Ele era o garoto da capa da Capricho britânica. Não sei como que era o nome da revista, mas ele era essa pessoa. Tipo, o Blur, no geral, eles eram pessoas que eram vistas esteticamente como pessoas muito bonitas, e o Oasis como pessoas feias. Era isso que a mídia falava deles. A mídia tava meio certa, né? Não, tô brincando. Quem sou eu? Quem sou eu pra julgar a aparência de alguém, mas concordo. Boa. Não, mas assim, não só de aparência e tal, os Oasis, eles viviam de cara fechada, com cara de cu, com cara de quem não gosta de ninguém, com cara de quem não vai no banheiro há uma semana e por isso tá mal-humorado, enquanto o Blur era aquela banda good vibes, tava sorrindo o tempo inteiro, tava pulando, comemorando, sendo feliz, e aí você vai escolher gostar de quem, sabe? Tipo, aqui já tá uma cara bem fechada, esse aqui é o Noel, certo? Esse aqui não é o Liam, é o Noel.
Então, tá aí, ó. Ó a gente aqui. Noel e o Damon aqui. Não dá pra ver. Mas enfim, tá aí, ó. Os meninos. Aí, ó, Eles... pronto. Ó, bonitinho, menino, né? Bem arrumadinho. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Vai lá, E vai lá. aí deu toda essa polêmica. Na época, ninguém sabia o motivo, mas o que aconteceu na época foi que, do nada, eu vou confundir o nome deles. O Liam começou a xingar o Blur, xingar o Oasis, falar que queria que morresse de AIDS. A gente vai ver mais pra frente alguns exemplos de aparições públicas nas quais isso acontecia. E voltando àquela questão do tabloide de reciclar assunto, Sei. eu linkei aí uma entrevista de 2003, Essa que foi o ano Dysfunctional. que o Blur noticiou o primeiro hiatus, no qual eles voltam nesse assunto. Então, Do nada, assim. eu printei. É que eu não sabia que dava para colar notícia ainda. Foi antes de eu te perguntar. E aí eu tava sofrendo de burra. Não, relaxa. Mas, em resumo, a repórter pergunta para ele do motivo da treta e fala que em algum livro, que foi de um manager do Oasis, O Alan McGee. ele fala que o motivo, o pivô da briga foi essa ex do Liam que saiu com o Damon, e aí o Damon fala, pois é, naquela época eu era jovem, a vida tava louca, ela era solteira, eu era solteira, as coisas aconteceram. Então ele não nega que foi esse o motivo em 2003. Entendi. Antes disso era tudo especulação. Entendi. Pô, a galera continuava recuperando esse assunto e se alimentando dessa treta que não fez bem para ninguém, fez muito mais mal do que bem, como a gente vai ver aí pra frente. E é isso. Assim, eu acho que a gente concorda nesse ponto, assim, né? Porque quem se fode com isso, de novo, é a arte. Quem se fode com isso é o estilo. Quem se ferra com isso é o que os próprios caras, às vezes, querem fazer como carreira depois. O maluco tá numa entrevista em 2003 tendo que responder coisa de 1994. E tipo, mano, eu tô tentando fazer outro tipo de som. Eu vazei do Blur, eu tô numa banda chamada... Nem é mais a mesma banda. Não tem nem mais o número da pessoa. E tipo, sei lá, mano. Um bagulho que realmente não precisa ser falado. Mas que isso é requentado pra poder gerar clique. Assim, né, um tipo de hábito muito costumeiro pra indústria cultural no capitalismo, especialmente a indústria da fofoca. Você até citou um exemplo da Capricho, e eu acho que é um excelente exemplo até de similaridade. A gente falou da Choquei antes. A gente, tipo, é visível alguns links com coisas que a gente tem na nossa cultura brasileira que estão enraizadas aqui, né? Nesse controle de narrativa, digamos assim. Mas, Sim. Vamos lá. Então, a gente passa por esse primeiro momento em que existe esse problema ainda não tão falado assim, mas aqui tem um ponto que eu queria puxar, que eu sei que é bem relevante, que é o NME Awards, que rolava lá na Inglândia, na Inglaterra, né? Prêmios de melhor banda, melhor álbum, premiação e repercussão. Diga para nós, Pedago, o que temos aqui? Tá, 95, o Oasis surgiu em 94, mas o Oasis já surgiu relevante, vamos dizer assim. O primeiro álbum deles já teve muita música que, se a gente nomear, a maioria aí da galera que tá acompanhando vai saber o nome dessas músicas. São músicas que foram muito propagadas na mídia nesse primeiro álbum do Oasis e chegaram até aqui. Então, eles já surgiram relevantes no primeiro ano deles. E Até pra somar em aqui, 90... ó. Desculpa, Pedago, mas só pra pontuar rapidinho, aproveitando. Aqui são 4 dos singles do primeiro disco, do Definitely Maybe. Esses 4 saíram de lá. E eles colocam... O primeiro Columbia é mais uma coisa feita ali como teaser pra jornalistas. Mas a partir de Supersonic, é Supersonic, Shaker Maker e Live Forever. Tá aqui, gente, ó. Foi bem gradual a subida. Isso tudo em um ano. Isso tudo foi feito em 94. 94 sai Supersonic, 94 sai Shaker Maker e Live Forever também 94, tudo antes do disco. E ó, número 31, número 11, número 1. A banda foi fazendo assim. E ela ainda não tinha lançado o disco dela. Definitely Maybe, quando sai, explode. Ele já sai explodido e eles já saem concorrendo a prêmio. Né, esse disco aqui. Tipo, ele meio que compete na mesma categoria que perde pro Park Life, do Blur, por exemplo. É isso.
Então, eles já surgiram como uma banda relevante, e aí no NME Awards, sorry, parece que fala Enemy, mas enfim. Enemy, é. Foi quase que uma competição ali de quem ganhava o quê. E eu não anotei aí os números, mas foi uma coisa de tipo, o Blur ganhou 5 prêmios, o Oasis ganhou 4, só que os prêmios do Blur eram tipo melhor banda, melhor álbum, e o Oasis era melhor banda que surgiu, melhor single de banda que acabou de começar. E enquanto a gente consegue enxergar, se a gente faz uma análise materialista do rolê ali, que isso é o caminho natural, porque o Blur já estava consolidado e o Oasis estava surgindo, o Liam ficou puto. Porque ele, nesse corte de entrevista que eu linkei aí, ele fala, tipo, foi muito legal, que bom que vocês votaram na gente, mas a gente devia ter ganhado mais coisa, a gente devia ter ganhado tudo. Aí você vê como a personalidade dele não é... O cara não tem humildade, né? Ele já chegou, ele já queria estar ganhando tudo, e ele achou um absurdo que as pessoas não votaram o suficiente para ele ganhar de melhor álbum, que tinha acabado de ser lançado. Então... O chiliquento. Liam o chiliquento. Isso. A coisa do tipo, nós somos as melhores coisas do mundo, vocês são os lixos e a gente deveria ter ganho mais. Parecia até que enquanto o Noel tava mais na brincadeira, na zoeira, o Liam tava levando mais a sério a parada. Mas enfim, eu acho que pra início, né, a banda começa já ganhando muita coisa, assim. E é estranho os caras ganhando tanta coisa assim, falando, não, a gente tinha que ter ganho mais porque a gente é a melhor coisa do mundo. Explique para nós. Então, Vai lá, vai lá. Aí, o que aconteceu? Ficou uma puta torta de climão no evento, que era para todo mundo sair feliz, porque ganhamos prêmios. E no final do evento, foram pro backstage e a mídia queria tirar foto de todo mundo junto, do Blur e do Oasis, porque eles eram as pessoas com mais... As bandas, desculpa, com mais... Prêmio, né? Prêmios, né? Ganharam pra caramba. 9 prêmios juntando as duas. E era para ser a capa de alguma revista de tabloide, que eu já esqueci o nome, essa foto. Mas o Liam se recusou a tirar foto com a galera. Tipo, ele ficou putaço. E ele comprou briga com o Alan, alguma coisa do tipo, que é o baixista do Blur. Baixista, sim. Começou a bater boca ali no backstage com ele, porque o cara tava, não, porra, vamos lá tirar foto, e pipipi. É só uma foto, sabe? A gente não precisa ser melhores amigos. É tipo quando a gente tem que tirar foto de festa de família, de festa de firma, que a gente não tá muito afim, mas a gente vai lá e porque só vamos, sabe? Mas aí o Liam ficou putaço. Esqueci o nome do guitarrista. Teve que entrar no meio da treta. Brian Coxton, porque não é um negócio assim? Ele tem tipo um nome composto. Graham Brian Coxton, eu não lembro exatamente qual que é o nome também. Galera, põe no chat aí pra nós. Eu sou ruim de nome. Eu também, eu precisava ter uma aba aqui, mas eu não consigo. O pessoal da Soberana tá acostumado com quão ruim de nome eu sou, porque eu não sei quem é ninguém no rolê, mas enfim. O Liam Gallagher tava puto nos bastidores desse Enemy Brat Awards. Graham Coxon. Isso. E aí ele falou pro guitarrista, cala a boca, ninguém de nós quer tirar foto junto, pelo menos eu sou macho o suficiente para admitir que eu não quero. Porque o Liam não saiu da fase anal ali, do período fálico da infância, ele não superou. Não superou, ele não deixa passar. Não. E aí o Graham Coxon, ele teve que intervir na treta e segurou ali a onda e falou, porra, cara, não é bem assim, a gente só tá aqui pra ganhar nosso prêmio e ser feliz, tipo, a gente respeita vocês, a gente respeita o trabalho de vocês, a gente só queria ter respeito de volta, e o Liam tava na postura vai tomar no cu dele, até que o Graham Coxon, ele sai do rolê do nada ali, espera ter uma câmera apontando pro Liam e mete-lhe um beijão na bochecha. Que ele tava putinho com essa pose de macho dele. Segurando um prêmio que é um dedo do meio, assim, aí o maluco vai dar um beijo nele, bem na hora. E aí é bem dá pra ver muito bem a diferença da vibe das duas bandas nesse momento. Porque o Liam tava legitimamente puto e o Blur só tava do tipo, pô, cara, ninguém quer essa treta, sabe? Vamos crescer e ser feliz nesse rolê. Sim. E essa foto, ela é muito icônica.
por conta disso, porque ele esperou o momento certo para fazer isso. Aí, no quadrinho ali de baixo, tem a repercussão dessa atitude do Graham Coxon, do guitarrista. Eu me recuso a ficar falando o nome dele, porque ele tem um nome muito complicado. Vou chamar ele de Colchão. Colchão. O Colchão. O grande colchão. O Colchão. Tipo, ele fez aquilo, só que depois ele ficou na bad, porque o que aconteceu? Teve todo aquele momento, era para eles estarem felizes, e o momento flopou por causa de um babaca. Uhum. E ali, num momento, enfim, depressivo, ele chegou a se preparar para pular de uma janela do prédio que eles estavam, que tinha 5 andares e tal. Caralho. E o Damon foi lá e conversou com ele para que ele parasse de ter essas ideias. Mas nessa entrevista aí, que é de 2009, então vamos ver como a mídia britânica, ela recicla treta. Vamos conversar com alguém do Blur. Oasis, o que vocês acham do Oasis? Tipo, mano, acabou as duas bandas, então, cacete. Aí, enfim, nessa entrevista de 2009... Porque essa tentativa de tirar a própria vida dele foi publicada na época que isso aconteceu, que foi em 95. Mas ele não falava sobre, e conseguimos entender o motivo, né? Aí, em 2009, 14 anos depois, numa entrevista, perguntaram por que isso tinha acontecido, e ele fala que, tipo, ele não estava sabendo lidar com o cenário interno, os bastidores, do que viria a se tornar a batalha do Britpop, que, enfim, é o nome que deram para treta, porque deram até nome para treta. Sim, eu me lembro, depois a gente vai chegar no ponto ali, mas tem um detalhe aqui que é o quanto isso deteriora quem tá dentro da estrutura e tá sendo esmagado pela engrenagem ali do sistema, né? Até porque, assim, os caras, é o que a gente falou lá atrás, eles estão lutando entre eles, sendo que isso é uma luta muito burra, ela não exemplifica muito bem o que é a luta de classes, de fato, porque eles não são milionários, no caso do Blur, assim, não é uma coisa do tipo os caras serem bilionários, burgueses e etc. E isso fomenta uma briga que faz com que as pessoas também percam um pouco o foco de lutar contra o sistema e olhem umas pras outras e falem, vamos lutar uns contra os outros aqui porque a gente quer ficar em primeiro lugar e é tudo sobre o primeiro lugar. Isso é foda porque isso tem um paralelo em tudo que é estilo musical também, né? É embaçado isso, assim. Sim. Não, e tem uma outra questão dessa rixa, que eles foram criando personas, né? Tipo, os operários contra a galera do subúrbio, porque subúrbio lá são casas grandes, não necessariamente que a pessoa seja rica e tal, mas enfim, né? E o Blur era a banda dos gays. Então, naquele próprio comentário da AIDS, a gente pega esse aspecto de como era complicado, tipo, porque... Tem uma questão homofóbica aí por trás da parada também, que a indústria amplifica ao invés de olhar pro discurso e falar, não, isso não é um discurso que a gente deveria mostrar. E essa atitude do colchão, ela é muito simbólica, porque ele foi o cara que saiu lá do fundo e foi beijar o cara na frente do repórter para que fosse tirada uma foto, para que aquilo se transformasse de fato numa foto. Ou seja, ele teve esse impulso de alimentar a mídia, mas ao mesmo tempo ele era a pessoa que aparentemente estava mais sofrendo com toda a repercussão do caso, com toda negatividade, bad vibes ali da treta, num ponto que ele chegou a cogitar se desviver ali, sei lá, eu vim do TikTok, eu não posso falar essa palavra, porque eu tô acostumada a não falar. Eu já falei ela algumas vezes aqui e o YouTube dá uma pesada, assim, mas ainda assim, é muito louco isso, né? É tudo dentro de uma estrutura capitalista que às vezes a gente não percebe e fica se atacando. Que maluquice. Foda também ele ter sofrido muito com isso e o fato de você falar que ele tem essa questão dele querer desviver, tem um detalhe que é também se isso acontecesse, a mídia ia deleitar em cima, que foi pra dar um exemplo aqui muito, muito distante, até em termos de popularidade, mas foi o que aconteceu com a Diana, né? Com a princesa Diana, que quando morreu, nossa, aí a mídia falou, é agora que nós vamos lucrar muito, assim. E foi mais ou menos esse o princípio da coisa. Mas vai lá. Pois é. Beleza. Aí Subamos. houveram tentativas de conciliação, né? Por parte tanto do Blur quanto do Noah, porque o Oasis, embora fosse uma banda de 4 pessoas,
era as figuras públicas ali, as imagens majoritárias eram o Noah e o Liam. Enquanto tava o Noah de um lado e o Blur do outro tentando deixar isso morrer, sabe? Tipo, deixa quieto, cara, vamos ficar de boa aí, já passou, tipo, a mídia começou a alimentar. E aí foi que a mídia entrou pesado, chamando aquilo de uma treta, de batalha da década, de novo Beatles e Rolling Stones. Pode Foi nesse crer. ponto, depois do NME, que eles começaram a apurrinhar a vida da galera e falar que aquilo era, enfim, uma treta de fato. A mídia começou a chamar aquilo de briga a partir desse momento. Foi no ano seguinte? Eu sou muito ruim de data. Que rolou o lançamento foi em 95, que é o lançamento concomitante, né? Ou não? Não, ainda só comentar que teve um outro prêmio que depois desse, que foi a primeira treta, não foi do NME, eu acho que foi uma apresentação do Top of the Pops. Entendi. O Blur foi apresentar. O Damon foi apresentar o Oasis e ele, de novo. Não foi isso, eu tô misturando os acontecimentos. Foi algum prêmio que o Blur ganhou de melhor banda. E ele fala do tipo, a gente queria compartilhar esse prêmio com o Oasis porque eles são uma banda foda. E. É o Brit Enfim, Awards. né? Então, É o isso. Brit Obrigada. Awards. E é bem. Sim, assim, é bem emblemático isso de novo, né? Eu acho que porque o Damon já via o tanto que a indústria lucrava em cima da parada e o quanto isso era danoso pra relação deles, até porque tinha um amigo dele que tinha pensado em se suicidar pouco tempo antes, né? Então o cara devia ter essa consciência de tipo, mano, para essa merda, porra. Tá ligado? Vamos fazer Sim, um gesto aqui, sendo o Blur gigantesco pra caralho, assim, né? Não, o Damon, ele é um cara que manja muito da indústria da música. Tanto que logo depois que ele acabou com o Blur, ele lançou outra banda que foi puta que pariu, que negócio gigantesco. Uhum. Mas enfim, então ele entende muito bem da potência da mídia ali, da indústria musical. Tá ligado, né? O cara tá ligado, assim. Vamos para o próximo ponto. Aqui é o Bora. momento em que o Blur compra a briga. Eles mordem a isca, né? E tipo, vamos pra treta então, já que os caras querem treta. Eu até coloquei esse print que eu peguei lá de um vídeo do YouTube, mas eu coloquei aqui por conta dessa frase. Essa é uma frase que eu achei muito emblemática. Nunca vimos nada igual desde a rivalidade dos Beatles e dos Rolling Stones, assim, né? O que existia entre uma banda e outra. Ou seja, sempre tem um parâmetro dentro da indústria pra ela falar: olha só, é a coisa. Porque Beatles e Rolling Stones, você usa esses dois nomes, isso vai fazer com que as pessoas gerem um baita de um alarde, enfim, todo mundo fale daquilo, fomenta aquilo cada vez mais, né? Vai só aumentando a tensão ao invés de dissipar, sendo que, enfim, as bandas também já não estão mais afim de fazer isso. Você quer. E uma Vai lá. coisa, só uma curiosidade da diferença da treta do Beatles e do Rolling Stones com essa treta do Blur e do Oasis, é que as gravadoras dos Beatles e dos Rolling Stones tinham um acordo de não engajar na treta. Então, no primeiro caso, a treta foi completamente construída pela mídia. As bandas não existia uma coisa que partia das bandas ou das gravadoras para fomentar Total. aquilo. Sim, E a sim. gente tá em um outro tempo, né? Tipo, era anos 60, anos 90, passaram 30 anos, aí a mídia já era um negócio muito maior. E dessa vez as gravadoras também estavam fomentando o rolê. Pode crer. Isso é muito louco, né? Não tinha parado pra pensar nisso também, assim. E nesse caso aqui, eles lançam 2 músicas no mesmo dia, né? Basicamente é isso que acontece. Eu até coloquei aqui a disputa pelo topo dos charts com o lançamento de Country House do Blur e Roll With It do Oasis. As duas foram lançadas no dia 14 de agosto de 1995 e o Damon antecipou o lançamento do Blur em uma semana. Era pra sair no dia 21, sai no dia 14 porque ele descobre que o Oasis ia lançar uma música no dia 14, que era Roll With It. E aí ele fala, bom, já que eles querem disputar, já que eles querem sair na mão, então demorou. Então vamos botar aí, ó, vamos botar no mesmo dia e vamos ver o que acontece do ponto de vista da mídia. É isso que acontece. Tipo, isso aqui é resultado direto dessa treta e do que foi o lançamento dessas 2 músicas no mesmo dia. Tipo, na mídia saiu noticiado dessa forma. O maior duelo naquele final de semana, muitos olhos voltados ali. E é da hora porque tem, nesse mesmo vídeo que eu peguei isso aí, tem uma entrevista do Damon. E ele fala assim, eu tô até um pouco assustado, pra te dizer a verdade. Ele fala pro repórter assim, o repórter, vai lançar, tá no mesmo dia, ele então...
Eu tô até um pouco assustado, né? Porque assim, sei lá, a gente pode perder, é uma disputa, vai ter uma banda que vai sair em primeiro lugar, vai ter uma banda que vai sair em segundo. E eu espero que não seja a gente, mas a gente pode até perder. Ou seja, tipo, ele cogitava isso, assim, né? Numa situação de tipo, ah, mano, eu tô fazendo pelos números aí, vai cagar. Tipo, isso pode ser que a gente perca, tá ligado? E foda-se, assim. Eu acho que nós vamos perder, a gente confia no nosso taco e é isso. Mas enfim, eu só coloquei essas imagens aqui porque foi assim que eles foram retratados. Olha que bonitinho o Damon, né? Um rapaz de bem. E o Liam, o diabo em pessoa. E além disso, assim que saem as duas músicas na NME, na revista, que era daquele prêmio, Country House ganha como single da semana. E Roll With It ganha como não single da semana. E aí começa o parágrafo assim, ó. It shouldn't be about taking sides, of course. Não se trata de escolher lados, não. Imagina... Quem disse que é sobre escolher lados, né? Assim, quem é que falou que existem lados nessa história, né? Realmente, não é sobre escolher lados. Fica aí a notícia Não da, é sobre da, da escolher imprensa. lados, é sobre escolher bandas. Foda. Mas enfim, aí a gente tem esse primeiro passo. E agora? Diga para mim, Pedago. E agora, vocês lembram que a gente falou que o Liam era um cara escroto, né? Então, ele ficou putaço, porque eles perderam a batalha. Eles perdem, E então. aí ele... Eles perdem na enemy, mas eles perdem número também, então. Eles perdem em número. E assim, é uma Olha coisa de só. 50 mil cópias. Foi um single que vendeu 260 e pouco e o outro 210. Não foi, nossa muito senhora. perto, assim. Caralho. Mas, para número de lançamento de single, se pensar que em uma semana foram mais de 500 mil compras de single num país deste tamanhinho que é a Inglaterra, foi coisa pra caralho. Então, assim, tipo, eles lucraram muito com uma música, porque, tipo, os singles eram lançados com uma ou duas músicas no máximo na época. E é isso, eles perderam. Feiamente. Ao invés de. Nem foi feiamente. Não foi tão feio. Foi de boa. Isso que é pior, não foi tão feio. Mas o ponto é de, tipo, quanto essa treta conseguiu engajar as pessoas, não para apoiarem o trabalho da música, mas para comprar. O que aconteceu, de fato, foi que foi gente pra caralho pra loja de CD na época comprar. Porque gastar o dinheiro deles naquele single era a forma que as pessoas que acompanhavam as bandas tinham de mostrar que elas apoiavam aquela banda e não a outra. Então, foi isso. O Oasis perdeu a treta. Ele perdeu musicalmente, porque o Country House é um bom single. Sim. Ele é uma boa música. Sim. Eu nem lembro qual que é essa música do Oasis, mas enfim, né? Tipo, eu também não lembro muito, não. Também não lembro muito, não. Dessa época aqui, eu não sei se é a época já de Van der Waal. Eu acho que deve ser a época de Van der Waal, não sei. Que é do segundo disco, What's the Story, Morning Glory. Acho que mais ou menos essa época, eu acho que esse single é do What's the Story, Morning Glory. Tem um detalhe aqui que eu acho interessante de dizer a respeito dessa disputa, que é assim, tanto a música que o Blur tinha era melhor, mas era uma banda já mais madura também do que o Oasis, que tava indo pro seu segundo disco, né? E aí tem uma maturidade dos próprios caras de saberem que o taco deles vai ganhar. E tipo, de terem essa noção. E eu acho que tem um outro detalhe que é, o número de singles vendidos, como... assim, os dois chegaram em números muito estratosféricos e números muito altos, eu acho que tem um lado de a galera comprar pra apoiar, mas eu também acho que tem o lado da galera que comprou os dois. De pessoas que olhavam pras bandas e falavam, mas eu gosto das duas coisas. Eu quero ouvir as duas coisas. Eu quero ouvir o lançamento do Oasis também, apesar de eu gostar mais de Blur. Tipo, tem a coisa do qual é o time que você escolher, mas também que você quer escolher, mas também tem a galera que acaba comprando dos dois dentro do próprio hype. E a indústria, assim, tipo, lucra 2 vezes em cima do próprio produto, né? Também, de alguma forma. Porque eu acho que, tipo, essas amarras que a gente coloca entre as bandas, essas divisões, elas vão, sei lá, elas vão ficando cada vez mais maleáveis com o público. Tudo bem, vai ter uma galera que vai ser bem ali núcleo fechado mesmo, e tipo, não, essa é a banda. E vai ter uma galera que vai ser tipo, ah, mano, eu gosto de música. E eu gosto dessas bandas aí, eu acho legal. E ao mesmo tempo que compra esses dois, vai lá e compra um disco do Pulp, tá ligado? Que é uma outra banda de Britpop, tipo,
E os caras se odiando pra caralho, assim. Você, tipo, mas ok, eu quero ouvir as músicas, não quero ficar de fora. Especialmente no mercado onde não tem Spotify ainda, né? A galera tá Sim. todo mundo voltado pra aquele tipo de mídia, assim. E antes da pirataria também. Então, e o mais bizarro disso é que o Oasis, ele perdeu a batalha aí, né, tipo, do Britpop, mas quando eles lançaram os álbuns cheios, o álbum do Oasis foi muito melhor do que o do Blur, mas muito melhor, tipo, eles venderam muito mais. O álbum que o Oasis lançou com esse single, ele tem Wonderwall, que você tinha falado, É. ele tem Don't Look Back in Anger e Champion Supernova. What's the Então foi Story, Morning Alarm? um álbum que tem 3 músicas que tipo, foram gigantes. O Wonderwall tocou até, sei lá, furar todos os MP3 do mundo, assim. Tocou demais mesmo, assim. Tem Some Might Say também, que é bem famosa desse disco. E é um disco que, tipo, Pode sei lá, crer. não é um disco horrível, tá ligado? É um disco até que legal. O primeiro é melhor, mas esse disco também é legal. Tem umas coisas legais. Bom, enfim. Mas é Boa. isso, tipo, eles venderam o álbum, mas aí o Liam ficou insuportável Uhum. Ficou por conta mais. da treta, mais insuportável ainda, porque eles perderam a treta, porque o mundo era injusto, porque ninguém gostava dele, não gostava mesmo porque ele era chato, Porque às o vezes mundo era acontece. injusto, é foda. Muito bom. E aí ele começou a criar treta dentro da banda, porque ele culpava a banda de não ter feito acontecer. A Seja lá culpa o é que de fosse que ele vocês. quisesse que acontecesse. A culpa é de todo mundo menos dele. Ou a Menos culpa é ele. dele, ele põe em quem ele quiser. Também funciona. Funciona. Aí, aí foi isso. O Liam deu de babaca. O Noel saiu dando entrevista falando que ele nunca mais ia chegar perto do Liam, porque o Liam acusou, numa dessas tretas internas, né? Ele falou pro Noel que o filho ou filha, sei lá, dele não era dele, Isso é porque foda, assim. Não, e pro Liam é sempre sobre isso, né? Do Uhum. tipo, E ele é muito baixo, assim. Isso é uma parada que o próprio Noel fala depois que dá a treta. Tipo, eu nunca pensei que ele ia chegar nesse nível, assim. Porque eles são família. E ele fala isso na frente da banda inteira. Dando a entender, tipo, coisas pra galera que tava ao redor. Numa situação, assim, de fragmentar mesmo a banda, né? Um cara realmente muito inconsequente. Eu acho que isso é uma forma de pensar. Porque ele nunca amadureceu. Ele só piorou, né? Com o tempo. exato. Tanto que o Oasis, os últimos E discos do Oasis é assim, Noel e Liam. São duas entidades diferentes, assim. E que disputam esse espaço na banda. E cada vez o Noel é mais, tipo, ele cantando as músicas dele. E as músicas do Liam é, tipo, meio qualquer coisa, assim, né? sim. E o Noel, depois ele seguiu uma carreira solo, que não é ruim. Não é, nossa, amo, gosto de paixão, mas não é ruim. É tipo Oasis parte 2 assim. É o Oasis sem o que dava errado no Oasis. Tipo isso. E ele, de novo, ele Mas, volta a acenar, né? Ele volta a acenar pro Blur e tal. Ele volta a respeitar, assim. fato. E o curioso é que depois que acaba a treta, o Britpop começa a entrar em declínio. E ali, mais ou menos para 97, o movimento já começa a cair e começa. Não, From UK foi mais de uma década depois. Aí é quando surge o Coldplay. Daí volta a ser Entendi. triste de novo, porque Britpop era Entendi. feliz. Vem o indie com força lá na Inglaterra, talvez. É quando começa a surgir bandas tipo Kaiser Chiefs, bandas nessa Pode pegada, crer, assim. pode crer. Eu não sei se o É isso mesmo. Arctic Monkeys não, né? Arctic Monkeys é bem mais recente, talvez. Não sei se é Não, dessa acho que o época. Monks é velho. Tipo 90, não é? Final de 90, começo de 2000 também. Eu acho que é comecinho de 2000. É. Mas enfim, bem comecinho de 2000, mas é começo de 2000. Mas, enfim, aí o Britpop começa a entrar em declínio. O Blur vai até 2003. Posso já ir concluindo? Não sei se tem mais alguma Vai, coisa vai, que você... vai. Não, não. Acho que é bem por isso mesmo. Manda bala. Mas o Blur entra em hiato em 2003 e no mesmo ano o Damon funda o Gorillaz, que aí foi uma banda que explodiu no mundo inteiro, que era algo que o Blur só tinha conseguido com Song 2. Uhum.
O Gorillaz foi um fenômeno bizarro que eu acho que você devia fazer conteúdo sobre, Gui, porque é muito legal a história da banda. Farei Você tá sendo conteúdo. taxado ao vivo. Tô sendo taxado Não, ao vivo. Tá vendo o pessoal me cobrando aí, gente? Mas é verdade, eu preciso fazer mesmo. mas é porque eu Libertines, acho o que foi, pessoal mandou. Arctic Monkeys é começo de 2000. Desculpa. mas foi muito inteligente da parte dele entender que com a popularização das mídias digitais, uma banda digital ia ser foda. Tipo, o Damon, ele tem essa visão marqueteira do mercado da música. E ele não nega isso. E aí ele surge com Gorillaz, é um som diferente, é um som mais eletrônico, mas com umas pegadas de rock também. E o Blur fica nessa de vai e volta, de 2003 até o ano passado. Ano passado eles lançaram um álbum, fizeram um turnê. Olha só. O álbum que eles lançaram ano passado é muito bom, inclusive. Eu gostei muito. Eu ouvi, assim, tipo, com lágrimas nos olhos, porque, tipo, tá muito legal. Tá muito gostosinho de ouvir. Mas lembra, tipo, o Continua começo sendo... da banda? Lembra essa pegada mais inicial ou, tipo, é diferente, assim? É Ah, exatamente isso. Tipo, parece que eu voltei no tempo e eu tô ouvindo a minha música de infância, que da de quando eu acordava no hora. sábado de manhã e ia pro sofá ouvir MTV, sabe? Que da Tipo, hora, que da então é um hora. álbum muito gostoso. O Oasis já era, nunca mais volta, nunca mais voltou. E acho que o Noel, ele se aproximou do Blur, né? Nesses vai e voltas do Blur, eles... Eles chegaram a lançar coisa juntos, né? Isso. Você linkou uma notícia ali em cima, né? Do Noel falando da época. Sim. E ele comenta, tipo, o Blur e o Pope eram boas bandas, mas que o Oasis era melhor. Então ele mantém essa postura de a gente é malvadão, mas assim, de uma forma mais amigável, que era o que a gente via nele lá desde o começo. Tipo, ele não era a pessoa que. Ele dava uma risadinha, sabe, das tretas que existiam, mas ele não levava a sério. Sim. Então, quando ele fala isso, é no mesmo tom. Assim, eu leio pelo menos como se fosse no mesmo tom. Sim, sim. E esse é o fim da treta que nunca devia ter existido. Que nunca devia ter existido, uma treta burra, besta e baseada totalmente na egocentricidade de um rapaz chamado Liam e a sua banda e a banda rival dele, que é o Blur. E de novo, né, como a gente falou isso várias vezes, isso é muito fomentado por meio da indústria, assim, é muito fomentado por meio dos tabloides que ganharam muito dinheiro com, sei lá, posturas homofóbicas por parte de umas pessoas, com a própria destruição da arte, do estilo, assim.